Louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos, irmãos, que a oração, ela tem tornado muito escassa, né? Entre o povo de Deus. Muito escassa às vezes na igreja, nas casas, né? E em pessoas individuais. Muitas vezes a oração, ela tem se tornado muito escassa. O povo tem orado pouco, né? Na igreja que hoje, né, serve ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, uma coisa nós queremos falar nesta noite, que Jesus, irmãos, quando os seus discípulos, quando viram que Jesus, né, descera do monte onde ele estava orando, porque Jesus sempre orava, irmãos. Jesus, mas alguém poderia dizer: Jesus, o Filho de Deus, será que precisava orar? Jesus, o Filho de Deus? Aleluia. Será que Jesus precisava orar? A Bíblia diz que Jesus, ele dissipou-se de toda a sua glória, e em Maria ele foi encarnado e se tornou homem e habitou entre nós, né? Jesus era homem, tinha o seu lado divino, mas porém era homem. Jesus sabia da grande necessidade de orar. Por isso, constantemente, a Bíblia nos relata Jesus saindo, muitas vezes secretamente, indo para o monte, ou às vezes um lugar deserto, para orar. Nós vimos que sempre quando Jesus havia algo tão grande para ser realizado, por exemplo, quando ele escolheu os seus 12 apóstolos, quando ele escolheu os seus discípulos, né? A Bíblia diz que Jesus, ele saiu e foi ao deserto orar, orando durante toda a noite, para no outro dia, ele tinha uma grande decisão para tomar, que era escolher os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos, né, que estariam ao seu lado e que estariam junto com ele durante 3 anos e meio. E nós vimos então os apóstolos, né, clamando para Jesus, dizendo: Jesus, ensina-nos a orar. Bendito seja o nome do Senhor. A oração, irmãos, foi cantada nesta noite aqui, né? Como é importante o crente orar. Como é importante o crente ter o seu tempo com Deus. A Bíblia diz, numa outra passagem, Mateus 6:6, que quando nós orarmos, nós temos que fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a porta atrás de nós e orar em secreto ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Nós temos que ter um lugar de oração. Nós sabemos, e cada crente, irmãos, sabe de uma coisa, que o mais importante, irmãos, o mais importante na sua vida é a oração. Ele sabe que a oração tem muito poder. E eu faço uma pergunta: então por que nós não oramos, irmãos? Se nós sabemos dessa ferramenta tão poderosa, irmãos, que é a oração. Aleluia. Havia a rainha da Inglaterra, ela disse que ela tinha mais confiança na oração de Scott do que no seu exército. Mais confiança. O poder da oração. Nós vimos que quantas pessoas, irmãos, tiveram, né, sucesso na vida, tiveram filhos devolvidos, ressuscitados, drogados. Às vezes os filhos voltaram para casa devido ao poder da oração. Um dia um pastor, ele disse que o seu filho resolveu, já moço, disse: olha pai, eu não quero ir mais para a igreja, eu vou embora daqui de casa e vou sair pelo mundo. E esse moço, quando estava para sair de casa, o seu pai disse: meu filho, você pode sair e fugir da minha presença, mas você não pode fugir das minhas orações.
Você pode ir para longe, mas não pode fugir, se esconder das minhas orações. A importância que aquele pastor ele tinha, que ele dava oração, e a confiança que ele tinha no poder da oração. E depois, passado algum tempo, seu filho, a 2.000 quilômetros que estava da sua casa, um dia ele abre o capô do seu carro, e ele não viu o motor do carro, mas sim viu o filho dele e mais um amigo dele se drogando num quarto. E daqui a pouco ele viu que veio um ser, tipo um grande morcego, e levou o seu amigo. E os dois tinham ali entrado em estado de overdose por causa da droga. E levando alguns minutos ou algumas horas, e depois ele não viu mais nada, né? E levando algumas horas, o filho dele ligou para o seu pai e disse: pai, o pai não sabe, não acredita o que aconteceu. Ele disse: meu filho, eu sei o que aconteceu, o teu amigo morreu. Ele disse: mas pai, como é que tu sabe? Esse Deus me mostrou. E um dia ele estava questionando com Deus e perguntando, né, por que aquele moço morreu e o filho dele não? E Deus respondeu para ele, disse: é porque por ele tu orava, por ele tu intercedia, pelo outro não tinha ninguém que intercedia. Por isso que os discípulos pediram para Jesus, e sabiam, irmãos, que Jesus conquistou, e Jesus foi um grande sucesso, seu ministério, mas porque estava debaixo de oração, de muitas noites no deserto ou nos montes orando. Jesus passou uma noite, Jesus passou horas, e antes da sua morte, Jesus passou no jardim de Getsêmani orando, porque ele tinha um outro dia que enfrentar a cruz. E irmãos, e todo dia nós temos que enfrentar problemas, tantos dias nós temos que enfrentar batalhas, e a igreja tem que aprender a orar. A igreja precisa saber do poder da oração. Quando estamos orando, irmãos, Deus está falando ao nosso coração, nós estamos nos colocando perante Ele, aleluia. No momento da oração, que nós reconhecemos os nossos erros, que nós reconhecemos como miserável nós somos, quantas coisas erradas que nós fizemos. Nós reconhecemos neste momento da oração a necessidade da própria igreja. Nesse momento da oração, nós entendemos a necessidade também dos nossos irmãos, e assim por diante. Na oração Deus vai nos santificando, nós vamos lembrando da sua palavra, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus, irmãos, por muitas vezes deu o exemplo aos seus discípulos, e deixou também o exemplo a nós, para que nós orássemos, para que nós tivéssemos uma vida de oração, aleluia. Os teus filhos, irmãos, querem ver você orando. Será que teus filhos têm encontrado você orando? Tem escutado você de madrugada orando, intercedendo pela igreja, para que Jesus venha salvar muitas almas nesse bairro, para que Jesus venha libertar os oprimidos, os perdidos venha salvar, aleluia. Você tem ensinado, tirado o seu tempo, irmãos, para estar junto com os teus filhos. Se nós perguntarmos ao teu filho hoje aqui, a tua mãe e o teu pai tem dobrado o joelho e tem orado junto com vocês, tem ensinado a você orar, aleluia. Irmãos, por muitas vezes, por muitos anos, por todo o tempo em que os nossos filhos eram pequenos, irmãos, nós ensinávamos a orar, orando. Uma das minhas filhas recebeu o batismo do Espírito Santo lá em casa, na oração. Nós ensinamos a orar. Um dia Deus falou para minha esposa, dizendo: eu tenho me agradado da forma que tem ensinado teus filhos a orar, a ler a minha palavra também. Então, irmãos,
O exemplo de oração vem da nossa família, na nossa casa. A igreja apenas é o reflexo. Aqui o culto é o reflexo daquilo que nós somos. Obreiros que orem a Deus. Aleluia. Que busquem ao Senhor Jesus na oração. Quão importante Jesus ensinando aqui a orar. Ele é que ensinou, na verdade, o resumo do Pai Nosso, né? Que nós devemos reconhecer na nossa oração. Reconhecer que Deus está no céu, que Deus tem que ser santificado, que venha o seu reino, que faça a sua vontade. Será que isso tudo, alguma dessas coisas está acontecendo na nossa vida? Nós precisamos, irmãos. A igreja precisa. O pastor da igreja precisa de uma igreja que ore ainda mais. Se estamos orando já, irmãos, vamos orar ainda mais. Há pessoas, irmãos, não estou dizendo que aqui tenha, que não oram. Que não oram, irmãos. Nós observamos quando se faz uma campanha de oração. Quantos vêm? Poucos vêm para estar orando. Aleluia. Para estar junto com o obreiro, buscando a palavra, a presença de Deus. E Jesus sempre, irmãos, como falamos aqui anteriormente, nas suas grandes decisões estava orando. E será que nós também temos, irmãos, clamado a Deus? Quantas decisões nós temos que tomar? E depois muitas vezes nós vamos reclamar a Deus que as coisas não estão certas, que há uma grande luta, alguma grande tribulação para nós. Mas quando muitas vezes queremos fazer algo na nossa vida, nós não oramos, não perguntamos a Deus se Deus está de acordo, se é a vontade de Deus. Porque Deus conhece, irmãos, não só agora, mas Deus conhece lá na frente. Aleluia. Deus conhece que até a nossa vida, até a nossa cidade, até o nosso país pode passar por uma crise. Muitas vezes nós queremos negociar, queremos comprar. Aleluia. E depois nós nos enrolamos, porque não conseguimos pagar. E daí não reclamamos a Deus, estou passando uma luta, uma prova. Mas não foi Deus que quis, foi nós que não consultamos. E assim em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, quando fomos, né, eu já casei, já estava na igreja, mas há pessoas jovens que estão na igreja, não orem a Deus, não orem porque não querem ver Deus falar. Às vezes a paixão está tão grande que ele diz: não quero nem ouvir Deus falar. Alguém um dia disse que Deus falou com alguém, dizendo que a decisão que ele estava tomando não era da sua vontade. E quando aquele moço respondeu, disse: olha, Deus pode falar tudo comigo, mas menos isso. Era um moço que evangelizava. Inclusive quando eu aceitei Jesus, ele foi junto comigo. Nós evangelizamos muitos lugares aqui de Gaspar. E ele disse, e irmãos, passando os anos, hoje, irmãos, nem ele, nem a esposa estão na igreja. Está aí caído na bebida, irmãos. Porque, irmãos, Deus, ele tem um propósito muitas vezes com a moça. Tem um propósito às vezes diferente com o moço. Deus quer unir, aleluia, os propósitos. Então Deus, o homem, ele precisa em todas as circunstâncias da sua vida, ele orar e fazer prova com Deus, se colocar na presença de Deus, para que Deus responde, para que Deus faça, aleluia, segundo a sua vontade, segundo a direção, seja na igreja, até para um departamento. O pastor quer colocar um departamento, alguém líder. E muitas vezes nós temos que orar, irmãos, para esperar Deus. Às vezes a gente pensa numa pessoa, como um Samuel chegou diante dos filhos de Jessé, e apareceu ali os irmãos de Davi.
muitos formosos, fortes, guerreiros. Aleluia, mas não eram aqueles que Deus queria. Passou todos os 7 diante de Samuel, e Samuel não, Deus disse, não é nenhum desses. Aleluia, porque ele estava com o ouvido, irmãos, atento. Ele tinha orado a Deus, para que Deus mostrasse, para que Deus fizesse. Então é preciso, irmãos, nós nos momentos de grandes decisões, nós precisamos estar orando. A igreja precisa estar orando. Nós, a igreja, precisa estar em todo momento intercedendo diante do Senhor. Nós vimos várias passagens na Bíblia, irmãos, que homens de Deus oraram e tiveram êxito porque oraram. Neemias, quando ele recebeu o seu irmão que veio de Jerusalém para dar notícias de como estava destruída a cidade e os muros, e ele queria, na verdade, falar com o rei para que o rei permitisse que ele voltasse. A história diz que ele orou alguns dias diante de Deus, para que ele tivesse êxito quando fosse falar com o rei, que o rei liberasse ele. Ele orou, consagrou a sua vida. Aleluia, como é bom estar na presença de Deus em oração. Quanto nós poderíamos sofrer menos se nós orássemos mais. Amém? Quanto nós poderíamos sofrer menos se nós orássemos mais. Quantas coisas erradas eu fiz, decisões que eu tomei por não orar, irmãos, né? Quando a gente é novo crente, a gente toma decisões sem muita oração, sem pensar, somente achando que é um bom negócio, achando que é um bom caminho. Muitas vezes pode surgir uma grande oportunidade para você, às vezes para mudar de emprego, até para ganhar bem mais. Mas muitas vezes pessoas tomaram essas decisões, e quando foram para outra empresa, daqui a pouco a outra empresa que pagou mais, essa outra empresa de repente faliu, e ele foi para a rua. Irmãos, porque, aleluia, o Senhor, irmãos, Ele está e sabe, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então a igreja precisa orar. A igreja precisa orar pelos pastores, pelos obreiros, precisa orar pelos missionários, né? Para que Deus supre as necessidades dos missionários. Quanta necessidade, irmãos. E eu creio muito bem, irmãos, que quando nós estamos orando pela igreja, quando nós estamos orando pelos missionários, nós tivemos agora nosso missionário, né, que a igreja ajuda lá em Guiné-Bissau, que aquele vento lá derrubou a torre, né, da rádio. Os irmãos acompanharam, eles estão no grupo do departamento de missão, e a rádio que há tantos anos anunciava o evangelho em todo aquele país, e aquele vento distorceu, arrebentou os cabos de aço, derrubou a torre, quebrou os equipamentos, irmãos. Então nós temos que orar, para que, né, orar, temos que pelaquela obra lá, para que Deus, Ele possa conceder que novamente aquela rádio volte ao ar. E quando nós oramos dessa forma, irmãos, jamais nós deixamos de contribuir para esta obra, porque nós não somos hipócritas, irmãos. Estar orando por algo, para Deus suprir as necessidades, para Deus dar recursos, e nós ficamos de mão fechada na contribuição. Jamais nós podemos orar a Deus e pedir que a igreja cresça, a igreja fortaleça. Aleluia. Quando nós oramos, Deus, e nós não abrimos a nossa mão para ajudar, para dar o dízimo na casa do Senhor. É impossível alguém que faça isso, que ore a Deus, e Deus leva ao crente essa fidelidade, irmãos, porque estamos ali orando
e sentindo o reino de Deus, a responsabilidade da obra do Senhor, que ela cai sobre os ombros de cada um de nós. Então a oração é tão importante que precisamos, né, estar ali. E quantas coisas precisamos, né? Nós oramos pelo bem da igreja, pelo bem da obra missionária, nós oramos pela nossa família, nós oramos por nós mesmos, para que o Senhor nos levante, para que o Senhor nos use com poder, com graça, com autoridade, com sabedoria. É onde nós alcançamos, onde nós buscamos isso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos muitos homens de Deus orando e tendo alcançado grandes vitórias. Esdra orou, no capítulo 8 de Esdra orou, irmãos, que quando ele queria voltar a Israel, a Jerusalém, ele estava orando. E ele, antes de ele orar, antes de ele começar a sua comitiva a sair lá do país onde eles estavam cativos, antes de ele sair, ele disse para o rei: não, o senhor não precisa nos preocupar com nós, não precisa mandar o seu exército junto, não precisa, nós confiamos no nosso Deus. E quando chegou mais para frente, perto do rio Ava, ele pensou: poxa vida, agora temos que orar mesmo, né? Porque eu tive vergonha de pedir para o rei um exército, uma proteção. A Bíblia diz que eles se aplicaram em oração, se aplicaram em jejum, a orar a Deus, para que Deus guardasse as suas vidas de retorno a Jerusalém. Aleluia! E eles tiveram êxito, porque confiaram no Senhor, irmãos. O crente que confia em Deus, ele não apenas diz: eu confio no Senhor, não, ele vai à oração. Quem confia em Deus vai na oração. Ele alcança a confiança na oração. Daniel orou muito, irmãos. Claro que a resposta muitas vezes não vem na hora. Daniel orou 21 dias. O inimigo, ele impede de muitas vezes a resposta chegar, como foi com Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel, o anjo disse para Daniel assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu aplicaste teu coração a orar, as tuas palavras, a tua oração tem chegado diante de mim. Eu tenho ouvido. Deus ouve a oração desde o primeiro dia. Pode demorar dias, pode demorar semanas, meses e anos para responder a oração, para Deus dar a resposta, mas elas são ouvidas desde o primeiro dia. Não desista. A passagem que nós lemos aqui, Jesus, ele falando deste amigo importuno, que chegou na casa do seu amigo e pediu: olha, alguém chegou na minha casa, eu preciso de alguns pães aí, eles vieram de viagem, estão com fome. E aquele amigo podia responder e dizer: olha, eu já estou dormindo, meus filhos já estão na cama, não posso lhe atender. Não, mas como pela importunação daquele amigo, diz: eu vou logo atendê-lo, eu vou respondê-lo, eu vou atendê-lo, ele, para que dele vá embora e não me oportuno mais. Então, aleluia, para que você ore sem cessar, importune Deus, aleluia. Porque Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Não é chegar ali na porta e ficar batendo, aleluia. Não é ficar pedindo para o seu amigo, para fulano e para ciclano. É batendo na porta dos céus, glória a Deus, com as suas intercessões, com as suas orações, e crendo. Jesus disse que tudo que pedires em meu nome, crendo, vos receberei. Louvado seja o nome de Jesus. Para quem leu já a história de George Miller, ele era um homem de muita fé, de muita oração. Ele disse, ele sustentava os seus orfanatos de vezes de 400 até 1000 crianças, que muitas vezes eles dormiam à noite e não tinham café da manhã, mas eles oravam
à noite. E no outro dia de manhã ele disse que nunca atrasou uma refeição mais de meia hora. Outro dia de manhã o carro do pão quebrava. A roda da carroça que levava o leite para outra cidade quebrava na frente. Eles tinham que distribuir o leite ali, o pão. Aleluia. Glória a Deus. Um dia ele estava vindo da Inglaterra para os Estados Unidos. E ele chegou. Ele tinha um compromisso sábado à tarde nos Estados Unidos. E ele conta a sua história dizendo que havia um nevoeiro muito grande. E se é uma coisa perigosa no mar, quem já andou em rios, é um nevoeiro, você não vê nada. Imagina naquele tempo, né? Hoje tem os radares, tem tudo que indicam, né? Mas naquela época não tinha. Como é que eles iam andar no nevoeiro? Podia vir no outro navio contra. Um dia nós estávamos aqui pescando aqui no rio, aqui na saída. Um amigo meu disse: vamos lá pegar na saída uns peixes ali. Era 4 horas da manhã, nós viemos por ali. Estava pescando e daqui a pouco nós estávamos. Eu não sabia se estava no meio do rio, na beirada, do outro lado. E daqui a pouco os barcos começaram a retornar, né? Ali com umas 6 horas da manhã. Eu disse: meu Deus, vamos virar essa bateira aqui para não saber para onde ir. Até que nós chegamos na encosta e os barcos começaram a vir. Podiam, né, nos atropelar. E quando George Miller, ele disse pro capitão: eu preciso chegar. Ele disse: o senhor não dá para andar mais rápido se chegar sábado à tarde. Eu nunca atrasei num compromisso meu. Eu nunca atrasei num compromisso. Não vai ser dessa vez que eu vou atrasar e que eu vou faltar. Ele disse, o capitão disse: ó, com esse nevoeiro é impossível chegar sábado lá. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Jorge disse: vamos orar. Entraram para dentro da cabine e foram orar. E ele começou a orar. E o capitão disse que ele fez uma oração como de uma criança. Ele disse para Jesus: Jesus, eu preciso chegar sábado à tarde lá. Limpa esse nevoeiro. E quando o capitão ia orar, ele disse: primeiro, ele disse, quando ele começou a orar, ele ia começar a orar, o capitão, o George Miller, disse assim: não precisa orar mais. Primeiro, porque o senhor não crê. E segundo, porque Jesus já fez. Ele abriu a cortina, estava o sol brilhando. Não tinha mais nada. O poder da oração. Aleluia. Irmãos, ou vivemos uma vida de oração, ou nós estamos sujeitos ao fracasso. Ensina os teus filhos, ore com os teus filhos. Aleluia. Ensine que eles têm que orar. Muitas crianças, muitas pessoas, muitos crentes eu conheço. Eu não estou falando que eu não conheço os irmãos aqui, né? Então eu posso falar aqui que eu não conheço a vida de ninguém. Do Carlos eu conheço, né, lá da sede, o tempo lá, né? Quando nós vivia lá, ele trabalhava, era jovem ainda, né? E trabalhava na verdureira. No tempo que eu era líder lá, dos jovens. E muitos eu conheço, irmãos, pessoas que nem, né, não ensinam nem os seus filhos, nem eles mesmos chegam na mesa, já vão comendo, não fazem uma oração, não oram de noite para dormir, não oram. E muitas vezes, irmãs, crianças, elas crescem nesse ambiente e não entenderam. Que juventude, irmãos, que futuros obreiros que nós vamos ter se não oram a Deus. Aleluia. Se não são ensinados a orar a Deus. Glória a Jesus. Que nós possamos levantar uma geração, irmãos, de muita oração, de muita glória de Deus na vida, né? Hoje, irmãos, eu criei meus filhos, né, até os 18 anos, 20 anos, sem a televisão em casa. Tinha somente computador, internet, mas não tinha televisão. Nós não tínhamos televisão. E praticamente todos os dias que nós não tínhamos culto, nós fazíamos culto doméstico em casa. Fazíamos culto doméstico.
E eu trazia uma palavra, um estudozinho, quando não estava, minha esposa fazia com as crianças, né? E Deus nos abençoou, nossos filhos. Hoje estão todos na igreja, servindo a Deus, tocando, cantando, pregando. Porque, irmãos, lá atrás, aleluia, teve alguém que dedicou tempo. E a minha batalha não era uma batalha fácil, né? Ah, mas eu não tenho tempo de trabalhar. Irmãos, eu estou falando aqui hoje, né? Eu falo aqui porque eu vivi, senão eu não ia falar, irmãos. Porque tem pessoas que falam, mas não vivem, né? É importante que fale e vive, né, irmãos? Aleluia. Eu, nesse tempo, trabalhava na empresa, era encarregado de produção na empresa. Trabalhava, né, das 5h30, às vezes de noite. Às vezes saía às 5 horas da manhã, no domingo de manhã, né, da empresa. Eu estava lá, 9 horas estava lá na escola dominical e assim por diante, né? Nesse tempo que eu trabalhava, eu fiz o curso da ETAD, fiz o curso teológico básico, médio. Eu li a Bíblia naquela época mais de 12 vezes. Fui líder dos jovens por 4 anos no Campo Geral e dirigi a congregação do Macon. Hoje está fazendo 27 anos. E desde que eu aceitei a Jesus, eu aceitei Jesus em maio, dia 24 de maio de 87. Em setembro eu comecei a dar dízimo na casa do Senhor. E nunca deixei de um mês dar dízimo. São mais de 31 anos que eu sou fiel dizimista na casa de Deus. Então eu posso falar, né? Porque Deus nos abençoou com a sua graça, sempre debaixo da oração. Muitas vezes eu lembro, irmãos, que nós às vezes tinham problemas, crianças, e às vezes ficavam agitadas, e com certeza acontece na casa dos irmãos também. E muitas vezes tem pais que vão para a vara, e vão para, né, o tapa, e vão muito mais, não que não se pode fazer, né? Às vezes tem que chegar a esse estado, a esse limite de você fazer isso. Mas porém, irmãos, muitas vezes nós sabíamos que o inimigo estava ali agitando, e nós íamos para a oração, para o jejum, e Jesus abençoava, Jesus dava vitória, Jesus dava da sua graça, aleluia. E então, irmãos, caia, busque em oração. A partir de hoje você possa orar a Deus, você possa suplicar com orações e súplicas, irmãos. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vimos Pedro pregando, e mais de 3.000 almas aceitando a Jesus. Mas se você olhar em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14, está o resultado. Por que isso? Atos dos Apóstolos 1:14 diz que a igreja perseverava na oração e no jejum. Por que aconteceu lá as 3.000 almas? Porque a igreja estava orando. Pedro estava preso na prisão. Foi o único que não dormiu, que dormiu aquela noite, né, irmãos? A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, né? Mas a igreja não estava dormindo. A igreja estava orando. A igreja não estava orando, irmãos. Aleluia. Enquanto teu irmão muitas vezes pode estar passando uma luta, a igreja está orando, a igreja está jejuando. Eu lembro de um moço que certa vez, um irmão que estava com um problema difícil. A esposa não estava dando certo, e ele estava numa depressão. E um dia ele e a minha esposa e a esposa disse: vamos fazer uma campanha de oração e de jejum por ele, para Deus trabalhar na vida dele. E eles começaram, irmãos, a orar na segunda-feira, era uma semana. Chegou na quarta-feira, esse irmão, ele veio do baú e atravessou na balsa. Quando ele chegou em cima da balsa aqui, que era a antiga balsa em Malhota, ele foi na beira da balsa para se jogar, para se matar ali. Mas Deus tocou e não permitiu, irmãos. Hoje ele é obreiro lá em Jaraguá do Sul. Ele trabalha lá na VEG em Jaraguá do Sul hoje, e ele é obreiro, dirigente de congregação, irmãos, porque alguém orou, aleluia.
Irmãos, muitas vezes é muito fácil, quando o irmão erra, quando o irmão está fraquinho, nós fazer o que? Nós jogar pedra, nós acusá-lo. Mas há uma coisa, você paga o preço em oração, em jejum, por aquela pessoa. A igreja é isto, irmãos. A igreja precisa aprender a orar. A igreja precisa estar em oração. Há projetos, há desafios na congregação. Se toda a igreja orasse, irmãos, eu não digo só aqui, em todos os lugares, se toda a igreja orasse e tirasse um tempo para estar com Deus, irmãos, nós íamos ver a diferença. Glória a Deus, precisamos orar. Nós cantamos, nós lemos a Bíblia, nós temos tanta coisa que diz que precisa orar, né? Tão bonitos hinos, né? Tão bonito as pessoas falarem, né? Às vezes as pessoas falam de missionário, de missão, né? De oração, mas falar é bom, irmãos, mas o fazer, aleluia, que dá a grande diferença, né? Em falar e fazer, em dizer que vai orar, né? E orar. Bendito seja o nome de Jesus. Mateus 26:41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que orar. Nós temos que orar. Aleluia. Porque a carne é fraca. Porque nós, quem nos garante, irmãos, estar de pé? Quem nos garante nós fazermos algo errado? Aleluia. A garantia está em orar. Porque você achar que você vai confiar na sua carne, no seu braço, para vencer, para nós vencermos as tentações, as ilusões desse mundo, somente na oração. Paulo diz: orai sem cessar. E Paulo diz também: orai por nós. Aleluia. Que a igreja, irmãos, possa estar orando. Não é só muitas vezes, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros, levar a carga um do outro. Orai. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus disse: se nós orarmos, Deus, se nós orarmos, Ele disse: nós, né, homens, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor Deus, quanto mais Jesus pode dar a nós. Pedir. Muitas vezes nós oramos, dobramos nosso joelho e dizemos assim: Jesus, tu sabe, essa é oração de preguiçoso, né? Senhor, tu sabe tudo que eu preciso. Né? Faz uma geral assim, né? Daí 5 minutinhos está pronto, irmãos. Mas se os irmãos observarem a oração que Salomão fez, as orações, o próprio Jesus, a oração no capítulo 17 de João que Jesus fez, os irmãos observem os detalhes que Jesus falava para Deus. Será que Deus não sabia, irmãos? Tudo que nós precisávamos. Será que Deus não sabia que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele pediu, dizendo: Senhor, guarda eles, para que eles vejam a minha glória, para que onde eu esteja, eles estejam comigo também. E outras orações: livra do mal. Será que Jesus, Deus não sabe tudo isso? Mas nós temos que colocar, irmãos, diante de Deus. Os irmãos lembram daquele testemunho, né? Daquele irmão que dizia, aquela irmã que foi orar, e alguém até escutou a oração, dizendo, deixou a filha doente em casa e disse: Senhor, tu entra lá na rua tal, lá tem um portãozinho de madeira, tu abre aquele portãozinho e a porta só está encostada, pode empurrar a porta, minha filha está lá, na cama, doente. E ele explicou tudo para Jesus, né? E Jesus, quando ela chega em casa, aleluia, Jesus tinha visitado aquela criança, e ela disse que alguém chegou lá, um homem, um ser de branco, e trouxe saúde para ela, porque ele foi de tarde. Então, irmãos, orem pela igreja, orem pelo bairro, orem, irmãos, orem, intercedam, passe uma oração diante de Deus, 1 hora de oração por dia. Louvado seja o nome de Jesus.
vivendo uma vida abençoada por Deus na igreja, alegre. Aleluia.